Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar de uma declaração polêmica do Lula numa entrevista hoje, no dia 26, e também dessa coisa de ter ou não ter a CPI contra Sérgio Moro por conta da relação dele com a empresa norte-americana Álvares e Marçal. Vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like, compartilha, comente alguma coisa aqui embaixo. Tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho chegue mais longe. Bom, meus amigos, então, estava tendo essa discussão sobre a possível CPI para descobrir ali quais são os valores que ficaram envolvidos na relação do Moro com a empresa norte-americana. E quem estava, enfim, acenando com essa possível CPI era o PT, que começava ali a fazer um movimento tentando coletar assinaturas, mas o PT recuou. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse em entrevista ao UOL News no dia 25 que o partido não deve pedir a instauração de CPI para apurar possível caso de corrupção nos serviços prestados por Moro à consultoria norte-americana Álvares e Marçal. Abre aspas para ela: "Não vejo necessidade de CPI para a gente chegar a essas informações." Bom, eu concordo com ela, mas vamos ver aqui porque o Moro reagiu. Lá no seu Twitter disse o seguinte: "O PT recuou da ideia de criar uma CPI contra mim. Percebeu que, além de não haver, vejam isso, justificativa legal, seria um tiro no pé, pois a CPI seria uma oportunidade de relembrar aqueles que realmente receberam suborno das empresas investigadas na Lava Jato." Bom, primeiro um ponto aqui sobre essa coisa da justificativa legal, né? Depois de tudo que a Lava Jato fez, Moro tinha que ter vergonha de usar esses termos, né? Porque a pretexto de se combater a corrupção, o que todo mundo deve prestigiar e aplaudir, a Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan e outros cometeram muitos, né, inúmeros abusos contra políticos e também pessoas fora da política, inclusive um suicídio. Eu vou deixar para vocês aqui porque na Ciro Games desse dia 25, o Paulo Marcum, jornalista, autor do livro Recurso Final, disse detalhes lá chocantes em relação à morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele diz que isso foi um ato político. Eu vou deixar links aqui no comentário fixo. E o Moro disse mais, um esclarecimento: "Não prestei serviços direta ou indiretamente para a Odebrecht. Mente quem fala ou sugere o contrário. Eu", diz ele, "desmantelei o império da corrupção da Odebrecht. Quem trabalhou para a Odebrecht foi o Lula." Aqui tem só um detalhezinho sobre desmantelar o império da corrupção. Repito, todo mundo deve ser favorável a combater a corrupção. Agora, a questão é, a pretexto disso, se quebrou a empresa. Diferente de outras gigantes mundo afora envolvidas em escândalos aqui e ali, faz-se de tudo para tentar salvar a empresa, salvar os empregos, a importância que ela tem para o país, o que não aconteceu com a Odebrecht e outras empreiteiras que quebraram. E aí o que acontecia então? O TCU se movimentava para pedir ao COAF informações sobre a movimentação financeira envolvendo o Sérgio Moro. O objetivo seria verificar se houve ou não conflito de interesses no caso. Só que o Moro cedeu e informou que na sexta-feira, dia 28 de janeiro, ele vai informar os valores recebidos da empresa norte-americana. E a dúvida que me gerou é a seguinte: será que ele faz isso para evitar que o COAF revele valores além do que o Moro pretende revelar voluntariamente? Esse é um ponto para a gente pensar. E outra dúvida que eu fiquei: como que será que vai ser a cobertura da imprensa em relação a isso? Qual o espaço que ele vai ter no Jornal Nacional? Porque a gente sabe, né, que o jornal sempre teve ali informações privilegiadas que vazavam da Lava Jato, atacavam a reputação de políticos, alguns corruptos, outros confirmados tempos depois que não estavam envolvidos em corrupção, mas nesse intervalo a reputação já ia por água abaixo. Enfim, eu tô curioso para ver como que vai ser a cobertura da imprensa em relação a isso. E outra curiosidade minha em relação aos valores. Por que que eu digo isso? Não acho que foi pouca coisa. Só que o Mamãe Falei, que não aprendeu nada com a eleição de Bolsonaro e que agora está aliado de Sérgio Moro, Mamãe Falei é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo e está juntinho com o Sérgio Moro. O Mamãe Falei fez uma live elogiando o Sérgio Moro no Flow, que é um absurdo. E disse, né, porque o Sérgio Moro é alguém abnegado, abriu mão de ser juiz, né, com todas as tranquilidades, de fato, tem muitas, para ser ministro, né, e não ter nenhum tipo de segurança. Primeiro porque
Existe sim acusações gravíssimas, enfim, falas aqui e ali de que o Sérgio Moro fez isso porque tinha combinado com o Bolsonaro de que ganharia lá a vaga no STF, né, que é muito melhor do que ser ministro de primeira instância. E digo mais, né, o Sérgio Moro, mesmo depois que ele saiu do ministério, não dá pra colar essa coisa do coitadinho que agora ficou desempregado, né? A gente sabe que não é nem pela competência, não, aqui é uma coisa à parte, mas que pela relevância que ele teve na Lava Jato, pela fama que ele passou a ter, certamente o Moro não faria parte dos milhões de desempregados que nós temos no Brasil hoje. Inclusive, eu acho que vai ser revelado aqui ganhos muito maiores do que o Sérgio Moro tinha como juiz. Aí essa narrativa do Mamãe Falei e de muitos outros, e do próprio Moro, eu acho que elas cairão por terra. E eu acho que o PT, nessa questão da CPI, errou na ida e errou na volta. Porque se a CPI de fato fosse criada, seria ali um palanque para o Sérgio Moro ficar todos os dias nos jornais. Porque aí sim, os jornais teriam justificativa de temos que cobrir uma CPI que está acontecendo. Então você ficaria dando uma exposição excessiva ao ex-juiz. E um outro ponto importante, a gente nem sabe como que essa CPI terminaria. Terminaria em pizza, como muitas CPIs terminaram? Ou será que ela acabaria ou teria o seu desfecho antes das eleições e até lá o Sérgio Moro conseguiria, mesmo que depois fosse considerado ali culpado, enfim, ele poderia posar de perseguido. Os maldosos do PT, os maldosos do Centrão, a classe política está perseguindo o juiz que combateu a corrupção. Então, ele poderia posar ali de perseguido e isso acabar ajudando. Agora, o recuo que o PT fez acabou ajudando também Sérgio Moro. Então o PT errou na ida e errou na volta, porque foi anunciado na mídia e o Moro aproveitou a ocasião. Inclusive aqui, como eu trouxe para vocês, apontando o dedo de que o PT recuou porque tá com medo, né, do próprio Sérgio Moro fazer um contra-ataque e apontar ali eventuais erros do próprio PT e trazer tudo aquilo de volta. Enfim, então, eu acho que o PT fez certo em não avançar com a CPI, mas eu acho que errou na forma de comunicar. Tinha que ter colocado panos quentes, quando a imprensa perguntasse desconversa daqui, desconversa dali. Mas vamos falar aqui agora de um outro assunto, porque o Lula foi entrevistado nesse dia 26 pela rádio CBN Vale e deu uma declaração polêmica. Ele disse, né, virou manchete aqui do Globo, que a Dilma no seu futuro governo não tem espaço, porque tem muita gente nova no pedaço. Vamos pegar o trecho em que ele diz isso, que é o seguinte: o tempo passou, tem muita gente nova no pedaço e eu pretendo montar o governo com muita gente nova, muita gente importante, com muita experiência também. A Dilma é uma pessoa pela qual eu tenho mais profundo respeito e carinho. A Dilma, tecnicamente, é uma pessoa inatacável, tem uma competência extraordinária. Onde ela erra, na minha opinião, é na política. De fato, muita gente diz que a Dilma não tem traquejo político, enfim, só que aí, vamos lembrar aqui, eu já gravei um vídeo sobre isso, mas é bom trazer de volta esse assunto aqui. Em 2015, quando a Dilma assume o seu segundo mandato, colocou lá como ministro da Fazenda Joaquim Levy, porque a economia já vinha ruim do ano passado, do ano anterior, 2014, que praticamente não cresceu. Então já era uma tentativa, enfim, de dar uma sobrevida ao governo. Colocou o pior remédio possível, que é colocar um liberal no Ministério da Economia. A popularidade da Dilma despencou e, claro, né, a classe política, vendo a possibilidade, enfim, de enfraquecer mais o governo, reuniu ali com o Lula os caciques do PMDB, foi em fevereiro de 2015. O próprio Lula, na reunião, reclamou que não estava gostando da articulação política. Os caciques do PMDB sugeriram o nome de Michel Temer, vice da Dilma, para assumir essa articulação e o Lula levou o recado para a Dilma, que em abril deu posse então ao articulador político Michel Temer. O vice assumindo esse papel. Imaginem só a loucura. Então, de fato, a Dilma deu vários sinais de não ter traquejo, então o Lula não está errado nessa sua análise aqui, mas o Lula teve sim o dedo lá em 2015 indicando o Michel Temer para ser o articulador. Ele que aí sim articulou com os caciques do PMDB, ajudou a derrubar a Dilma e assumiu lá no seu lugar. Mas sobre a questão da idade, vamos lembrar aqui, eu acabei de pesquisar, a Dilma está com 74 anos. E, pro Lula, né, não serve porque tem gente nova no pedaço. Só que um detalhe, na coletiva de imprensa que o Lula concedeu em Brasília no ano do passado, 2021, elogiou o Meirelles, disse que o Meirelles ajudou demais e quem sabe ele e o Meirelles podem se encontrar ainda na frente, mas que neste momento, né, lamentando, Meirelles está noutra, o Meirelles está com o Dória.
76 anos, 2 anos mais velho do que a Dilma. E o próprio Lula, né, tá com 76 anos, então eu deixo para vocês pensarem. E sobre a chapa com Alckmin, o Lula disse o seguinte: se a gente vai fazer uma chapa comum, depende de eu ser candidato, aí no seu Twitter ele colocou lá que tomará essa decisão em fevereiro ou março, e da filiação do companheiro Alckmin, já virou companheiro, a um partido político adequado que faça aliança com o PT. Espero que o PT compreenda a necessidade de fazer aliança. Ele dá esse recado aqui porque dentro do PT a própria Dilma está insatisfeita, Rui Falcão, Zé Genuíno e vários outros quadros. Agora ele vai dizer mais: eu tenho confiança no Alckmin. Eu fui presidente por 8 anos e tive relações com o Alckmin. Sempre foram de respeito, institucionais. Só que em 2018, quando o Lula já não era mais presidente, ali na ocasião era Michel Temer, estava ali naquela coisa toda das eleições, o Alckmin era o candidato assim querido do mercado, não emplacou e depois o mercado, por falta de opção, acaba embarcando no Bolsonaro mesmo. O Lula disse o seguinte, repetindo, reforçando e reafirmando: no frigir dos ovos, Alckmin é Temer e Temer é Alckmin, mesmo que o PSDB tente produzir mais um impagável e impegável escondidinho tucano. É porque talvez para o Lula chamar alguém de Temer seja um elogio, como chamou o Alckmin em 2018. Meus amigos, então é isso, eu fico por aqui. A voz está um pouco diferente, eu estou com sintomas de Covid, fiz um teste, estou guardando resultado, mas estou bem, é só uma questão aqui mesmo, enfim, da fala que não está legal, então por isso que eu justifico aqui também. Valeu, meus amigos, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.